Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semana aí, né? Nós estamos ainda nesse volume do Alimento Diário, o poder de Deus para a salvação. E esse vídeo a gente vai falar sobre a semana 4, cujo título é Abraão creu em Deus. Mensagem da semana 4. Na segunda-feira dessa semana, nós vemos a situação, né, de Nimrod e a Torre de Babel. Vemos, né, que a Torre de Babel era o símbolo da independência do homem. Era o homem dizendo para Deus que queria viver sem Deus. E logo depois, né, a gente vê o chamamento de Abraão. Então isso é muito significativo, né? A rebelião, ela está dentro de nós, está dentro do ser humano. E essa rebelião, esse vírus que está dentro de nós, ele gera essa questão da independência. E isso afeta muito a nossa família. Nossa família, ela precisa ser uma família de uma linhagem que não dessa linhagem de Nimrod, né? Essa linhagem da independência, essa linhagem da Torre de Babel. Mas ela precisa ser a da linhagem de Abraão. Abraão, ele no meio dessa geração, ele erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. O mais interessante é que daquela época, dos seus contemporâneos, ele era o único que fazia isso. A única família, a única pessoa e a única família que voltava o coração para Deus era a família de Abraão. E aqui no Alimento Diário, né, mostra, né, nos encoraja. Um lugar onde nós estivermos, nós erigimos um altar e uma tenda ao Senhor. Né? Então a nossa casa, ela precisa ser esse altar ao Senhor. O mundo, ele está cheio de casas, famílias que não querem saber nada do Senhor. Mas nós, a nossa casa, a nossa família, nosso lugar, nossa casa precisa ser um lugar de adoração a Deus. Então, encorajo, né, vocês a preparar um ambiente dentro da sua casa onde Deus possa ser adorado, onde Deus possa ser, onde você tenha realmente um altar ali de adoração a Deus. Então, na sua casa, né, procure ter menos TV, menos filmes, menos séries e mais adoração, mais louvor, mais palavra, mais leitura, mais livros, mais Bíblia. Tudo isso são indícios de que sua casa é ou não um altar de adoração a Deus. As pessoas, quando elas entram na sua casa, elas precisam perceber uma diferença. Não, aqui é um lugar onde se adora a Deus. E isso faz toda a diferença na nossa família. Aqui também fala, na segunda-feira, fala sobre Noé e a arca de Noé. Noé foi uma pessoa que mudou o coração de Deus, fez Deus se arrepender do que ia fazer. Deus, ele ia julgar com água o mundo inteiro, não ia sobrar ninguém. O coração de Noé pelo Senhor fez com que Deus instruísse ele a preparar uma arca para salvar a sua família. Interessante, não somente salvou a família de Noé, mas salvou também a família dos filhos de Noé.
Suas noras também foram salvas, né? Então, no total de 8 pessoas. E hoje, o que é essa arca hoje? Essa arca hoje é a vida da igreja. Então, a vida da igreja é a nossa arca hoje. O dilúvio hoje não é um dilúvio de água. Hoje o mundo ele está se acabando por conta das situações que existem hoje, né? Política, econômica. Você percebe que a qualquer instante o Senhor vai voltar. Eu sinto isso, eu percebo isso. A volta do Senhor ela está iminente, está muito próxima. Por quê? Porque o Senhor disse que ia voltar nos dias de Noé, onde os homens casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, ou seja, viviam de forma dissoluta, de forma totalmente independente de Deus. E aí Noé veio, fez a arca, ele pregou o evangelho, pregou o evangelho para as famílias que existiam ali na época, mas ninguém acreditou nele. E hoje, nos nossos dias, essa arca é a vida da igreja. E nós precisamos convidar as pessoas para entrar dentro dessa arca. A primeira pessoa a participar dessa arca é você e a sua família. Você não pode ficar de fora. Deus já nos instruiu. Assim como Deus instruiu Noé para ele construir a arca, Deus também está nos instruindo que a única forma de nós sermos salvos desse dilúvio que acontece hoje, ou seja, a única forma de salvarmos as nossas famílias é na vida da igreja. Por exemplo, hoje em dia, né, muitas ideologias, muitas situações, drogas, o mundo hoje está tão terrível e isso afeta a nossa casa, afeta nosso casamento, destrói o casamento das pessoas, destrói os nossos filhos. E aí como que a gente consegue salvar a nossa casa dessa situação toda? Levando para dentro da arca, levando para dentro da vida da igreja. Quando eu falo levar para dentro da vida da igreja, não é só ir nas reuniões da igreja. Não, é viver a vida da igreja, é ter um viver na sua casa de igreja, se envolver com a igreja, se envolver nos serviços da igreja, é colocar a arca no ombro para construir, com a construção e edificação da arca. Não é só visitar a arca, a gente precisa aprender a viver a vida da igreja. Isso é a salvação hoje da nossa família. Você quer que a sua família seja salva? Participe da construção dessa arca. Entra dentro desse mover, que a sua família vai ser salva. Graças a Deus, né? Vamos avançar. Agora aqui na quarta-feira. Na quarta-feira fala sobre o chamamento de Abraão. E foi algo muito interessante. Deus chamou Abraão de uma forma muito especial. O chamamento de Abraão, né? Deus virou para ele, né? Apareceu para ele, um Deus da glória apareceu para ele e disse: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não sabia nem para onde que ia. E Abraão atendeu o chamamento do Senhor. E o autor, o irmão Pedro Dong, ele aplicou essa palavra na experiência dele. Uma vez que ele foi chamado pelo Senhor para servir o Senhor. E realmente, quando a gente é chamado pelo Senhor para servir o Senhor, a gente não sabe o que vai aparecer pela frente. É um viver pela fé. E ele ficou num dilema, né? Se aceitava ou não esse chamamento.
E uma das coisas que o fez aceitar esse chamamento, que fez com que ele se sentisse em paz, com força para aceitar esse chamamento, foi que Deus também chamou a esposa dele. Ou seja, a esposa, ela participou do chamamento. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o chamamento de Abraão também foi o chamamento de Sara. O chamamento do irmão Pedro aqui que ele relata também foi o chamamento da esposa dele. Deus não tinha como chamar só ele e deixar a esposa dele para trás. Ou seja, quando Deus chama, ele chama a família inteira. Então você que é marido ou esposa, se você percebe que Deus está querendo usar o seu cônjuge de alguma forma especial, escute o chamamento do Senhor. Ouça o chamamento do Senhor. Não tente disputar com Deus o seu cônjuge. Não tenta travar o seu cônjuge para que ele não atenda o chamamento de Deus. Estou dizendo isso porque eu percebo que muitos casais sofrem porque o marido ou a esposa quer servir o Senhor, sentiu o chamamento do Senhor, mas o cônjuge não sentiu ainda esse chamamento. Para aquele que foi chamado, eu digo, tenha paciência, que uma hora o seu cônjuge vai ser chamado também. E para o cônjuge eu digo, tenha sensibilidade, tenta perceber os benefícios desse chamamento para a vida da sua família. Às vezes a gente olha só para o que pode acontecer de errado e de ruim, mas a gente precisa confiar no nosso Deus. É Deus que está chamando. O mesmo Deus que chamou Abraão e cuidou de Abraão, Ele está chamando você, está chamando o seu cônjuge para uma obra especial. Então Ele vai cuidar de vocês. Não dispute com Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora, aqui na sexta-feira, vai começar a falar sobre a história de Abraão e de Ló. Como esse vídeo já está um tempo avançado e eu quero me alongar bastante nesse assunto, eu vou parar por aqui e eu vou iniciar um outro vídeo, tá bom? Então não percam, próximo vídeo nós vamos falar sobre a história de Ló com Abraão e as consequências das escolhas de Ló para sua família, tá bom? Não perca. Jesus é o nosso Senhor.